Olá, começa agora o Giro Fortaleza dessa sexta-feira, de 29 de maio. E Fortaleza cedia a reunião do Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade Urbana. O encontro reúne gestores de todo o país para discutir transporte público, segurança viária e políticas de mobilidade. A reunião 125 do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana foi aberta com a presença do prefeito Evandro Leitão, que recebeu outros gestores municipais para debater sobre os desafios na área. Hoje nós estamos aqui para debater, para discutir, para trocar experiências, aquilo que está dando certo lá em Belo Horizonte, aquilo que está dando certo lá em Campinas, aquilo que está dando certo em outras capitais, a gente também poder implementar aqui e vice-versa. Fortaleza tem se tornado um polo de discussão sobre transporte e trânsito e traz para o fórum várias iniciativas que têm dado certo na capital cearense. A ideia do fórum é compartilhar boas práticas no transporte coletivo e na mobilidade urbana. Nós teremos painéis sobre segurança viária. Então, Fortaleza, nesse momento, tanto é exportadora de boas práticas, mas a gente também tem o objetivo de beber um pouco de boas práticas de outras cidades para trazer para cá, para Fortaleza, melhorando a vida do usuário de transporte coletivo e do cidadão de Fortaleza. Reuniões como esta com gestores municipais para discutir a mobilidade urbana acontecem 3 vezes por ano. Desta vez, além da troca de experiências exitosas, os gestores também celebram a aprovação do novo Marco Legal da Mobilidade Urbana, que prevê novas formas de financiamento para o transporte público nos municípios, além de prever também uma nova padronização do serviço público de transporte que é prestado em todos os municípios do país. O marco legal foi aprovado na Câmara Federal e aguarda sanção presidencial. O marco legal vem trazer segurança contratual e vem trazer uma coisa que é muito esperada pelos prefeitos, recursos federais para custeio do transporte coletivo. Isso é uma das pautas mais importantes para os municípios e que traz aí um alento aos prefeitos que tanto sofrem aí no dia a dia custeando o transporte coletivo. Os debates sobre a resolução de problemas na mobilidade urbana seguem até esta sexta-feira, apontando caminhos e possibilidades para garantir uma mobilidade urbana com mais qualidade e menor custo para a população. Nós temos também um grande debate, um debate nacional, que é a questão da tarifa zero, que todos nós estamos muito ansiosos, digamos assim, de que isso possa avançar para que a gente possa cada vez mais prestar um bom serviço à população. E eu aqui, enquanto prefeito de Fortaleza, juntamente com a Gabriela, nossa vice, a gente tem trabalhado muito, tem nos dedicado muito para que a gente possa aí avançar na questão do transporte coletivo, da mobilidade como um todo. E como de costume, sexta-feira é dia da gente ficar por dentro de tudo que rola no universo da moda. A Dani Carlos fala pra gente sobre como usar transparência. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre uma das tendências mais sofisticadas do outono e inverno 2026, a transparência. Ela está longe de ser aquela transparência que a gente associa apenas ao verão. Essa temporada ela chegou como uma ferramenta de estilo, trabalhando com sobreposição, profundidade e um toque bem moderno. Como a transparência aparece no inverno 2026. A grande sacada é o layering, as camadas, tules, rendas e tecidos translúcidos são usados sobre tops estruturados, golas altas ou até sobre blazers mais pesados. O resultado é um jogo visual super elegante. Falando sobre texturas, em destaque, a combinação de transparência com renda e maxi bordados é o ponto alto das coleções da temporada. As peças-chave que mais aparecem nas passarelas e no street style são os butters de renda e as camisas de tule, que já migram para o dia a dia. Sobre recortes estratégicos, a transparência é usada para criar
recortes geométricos nas roupas, valorizando a silhueta de maneira refinada. E como combinar as tendências da estação? Quando o assunto é cor, o tule e a renda translúcida pedem tons fortes e invernais. Pense em bordô, tons terrosos e verde. São cores que ancoram a leveza do tecido e trazem aquela cara de estação. Já no estilo, o segredo está no equilíbrio. A transparência funciona muito bem quando combinada com peças maximalistas, couro ou aquela alfaiataria bem estruturada. E esse contraste que faz o look ficar interessante e com personalidade. Transparências, camadas transparentes trazem suavidade, seja no estilo boudoir, vindo diretamente do universo da lingerie, com uma proposta moderna e sensual, ou na estética dos anos 90. Tule, organza e tecidos translúcidos criam jogos de sobreposição, o que revela um corpo de maneira sofisticada. No outono e inverno 2026, a transparência deixou de ser apenas sobre revelar e assumiu o papel de ferramenta de estilo sofisticada, focada na sobreposição e no contraste. Para usar a tendência sem perder a elegância, brinque com o equilíbrio entre o esconde e revela, adaptando a textura ao clima mais ameno da estação. Como montar looks elegantes com a transparência? O primeiro ponto é pensar nas sobreposições. Use blusas de tule ou camisas transparentes sobre peças estruturadas, como um colete, uma jardineira ou aquele vestido de alcinha em suede ou veludo que você já tem no armário, simples e poderoso. O segundo ponto é a base de underwear. O que você coloca por baixo define tudo. Quer um visual mais refinado? Aposte em tops ou bodies, tom sobre tom, na mesma cor da peça transparente. Quer uma pegada mais esportiva e moderna? Opte por regata ou top cropped, em cor neutra, contrastante. Cada escolha muda completamente a leitura do look. O terceiro ponto é brincar com o contraste de texturas. Misture a leveza do tule, da renda, com peças mais pesadas típicas do inverno, como jaqueta de couro, sobretudo, botas. Esse contraste cria um visual de meia estação perfeito, tanto para o nosso clima aqui em Fortaleza, quanto para viagens. O último ponto é bem inverno 2026. Aposte em bordô, tons terrosos e, se puder, em peças com bordados e aplicações sobre o tecido transparente. É o detalhe que eleva qualquer look. O que evitar? Não use peças sem intenção. A transparência atual não é óbvia. Ela serve para construir imagem e profundidade por meio de sobreposições estratégicas, como usar uma camisa de tule sobre um vestido ou um casaco. Evite usar a peça solta e exposta, sem um propósito de estilo. Cuidado com a roupa íntima e inadequada. Fuja de lingeries muito chamativas ou de calcinhas marcadas, a menos que essa seja a proposta editorial. Prefira um underwear estruturado, tom sobre tom, tops sem costuras ou bares em tons neutros para criar uma unidade visual refinada. Não ignore o conforto térmico. Por se tratar de uma temporada de outono e inverno, evite passar frio. Use a peça transparente como base, uma blusa segunda pele, por exemplo, e adicione sobreposições mais pesadas, como blazers,
jaquetas e tricôs estruturados. Não sobrecarregue os acessórios. A transparência por si só já traz muita informação visual. Evite maxi acessórios chamativos no mesmo look. Prefira equilibrar o visual com bolsas estruturadas ou detalhes menores e elegantes. Evite tecidos de baixa qualidade. A transparência exige caimento impecável. Tecidos sintéticos de má qualidade podem desfiar facilmente ou dar um aspecto descuidado ao look. Dica de ouro: para usar a transparência no outono e inverno 2026, aposte na sobreposição estratégica e inteligente. Esqueça a ideia de mostrar a pele diretamente no frio. A proposta dessa temporada é usar peças transparentes como tules, rendas e organzas, como uma segunda pele, sobre blazers estruturados, casacos pesados ou tricô. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu, Dani, adorei as dicas. E a Prefeitura de Fortaleza realiza hoje o Dia B da Saúde Bucal, com mobilização voltada à promoção da saúde bucal dos estudantes. A ação acontece em 86 escolas públicas, com a participação de 89 equipes de saúde bucal e da atenção primária. A expectativa é de atender cerca de 5.000 estudantes da rede pública de ensino. Crianças e adolescentes terão acesso a procedimentos preventivos e educativos, como orientação em higiene bucal, escovação supervisionada, a aplicação de flúor e ao tratamento restaurador, uma técnica utilizada no tratamento da cárie dentária de forma minimamente invasiva. E no Papo Saúde de hoje vamos falar justamente sobre saúde bucal e o câncer de boca. No Papo Saúde de hoje, vamos falar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer bucal, uma doença que ainda registra milhares de casos todos os anos aqui no Brasil. Muitas vezes silencioso, o câncer de boca pode ser identificado precocemente por meio de exames simples e da atenção aos sinais de alerta. Nesses 4 primeiros meses de 2026, a Rede Municipal de Fortaleza realizou quase 3.000 exames de rastreamento em pessoas com 40 anos ou mais, um número superior ao do ano passado, que registrou pouco mais de 2.600 exames preventivos. E os homens são os mais atingidos pela doença. Para falar sobre o tema, os fatores de risco, formas de prevenção e a importância da conscientização, eu vou conversar com Carlos Eduardo Prachedes, que é coordenador de saúde bucal da Core 6 da Prefeitura de Fortaleza, dentista também. É um prazer recebê-lo aqui, Carlos Eduardo. Vamos começar explicando o que de fato é o câncer bucal e por que ele merece tanta atenção. Olha, muito obrigado inicialmente pelo convite. É um tema muito pertinente na área da saúde pública atualmente. O câncer de boca hoje, a gente tem uma expectativa, segundo o Instituto Nacional do Câncer, para os próximos anos, de cerca de 17.000 novos casos de câncer de boca. E como você já bem colocou aí, desses 17.000, a expectativa é que 12.000 sejam em homens no Brasil. E por que homem é tão mais atingido? A questão da distribuição por sexo vai da questão da cultura que nós temos estabelecida na sociedade. O homem ele procura bem menos os exames de rastreio de prevenção. E não é só no câncer de boca. Né? Para as demais doenças que nós temos, se você for ver, a busca dos homens é bem menor do que as das mulheres. E além da outra questão, a questão da exposição aos fatores de risco. Os homens, eles estatisticamente bebem mais, fumam mais, se expõem mais a essas questões. E não só o fumo e o tabagismo e o álcool, né? Nós temos hoje também um outro fator de risco que é importante, que é o HPV, que nós podemos falar um pouquinho também, está associada ao câncer de orofaringe, né? Entendi. E como é possível, é um câncer possível de se prevenir? Sim, como? Aí esse é um problema. Segundo o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, coloca que o grande problema hoje do câncer de boca é o diagnóstico tardio. Mais de 70%
dos casos diagnosticados estão em estágio 3 ou 4, que são estágios bem avançados. O importante que nós dizemos é encontrar aquela lesão inicial ou até pré-cancerizável, que são as manchas brancas, as manchas vermelhas, porque aí você tem uma possibilidade de prevenir a doença. Ou então diagnosticar bem no início, quando você não vai ter mutilação nem problemas maiores de qualidade de vida para esse paciente. E que sinal de alerta a população deve ficar atenta? Você falou em lesão, essa lesão é dentro da boca, é fora da boca? A boca é uma cavidade, não é? Escura, difícil de examinar. Não é? Se nós formos tentar olhar para dentro da nossa boca, né? Se as pessoas forem tentar olhar para dentro da sua boca, é difícil de diagnosticar. Mas nós precisamos perceber o nosso corpo. Ao identificar uma ferida, uma mancha, uma ferida que não cicatriza há 15 dias, ou uma mancha estranha que não estava ali anteriormente, é necessário buscar um profissional de saúde, buscar um dentista, né? Ele é fundamental nesse diagnóstico para que ele possa verificar. Então, atenção para manchas brancas ou vermelhas, feridas que não cicatrizam por 15 dias, ou qualquer outra alteração, aumento de volume, qualquer coisa diferente no seu corpo, é importante que você procure um profissional de saúde. No caso da boca, o profissional de indicação é o cirurgião dentista. E como é que é feito esse diagnóstico? Esse diagnóstico ele é feito de uma forma muito simples. É um exame visual, de toque e visual. O cirurgião dentista ele vai examinar as estruturas da boca e verificar se tem alguma alteração. É um exame que dura aí, se nós formos calcular o tempo, menos de 5 minutos. É um exame puramente visual. Aí, caso haja alguma alteração, aí vem exames complementares, outras questões que podem ser utilizadas. A parte de dentista, a parte de higiene bucal, ela é sempre muito mais negligenciada pela população de uma maneira geral? A questão nós não temos uma associação direta entre higiene e câncer. Né? Seria leviano levantar, não existem evidências científicas que tragam essas questões. Porém, existem evidências que mostram que pessoas que têm menor higiene bucal estão predispostas a ter algumas condições de saúde. E o câncer pode estar ali próximo dessas questões. Porque uma das questões importantes, nós chamamos na saúde, determinantes sociais da saúde, são questões sociais que estão relacionadas à educação, à qualidade de vida, que estão próximos aí ao câncer. E o câncer de boca também se relaciona com isso. Com que regularidade a gente tem que procurar um dentista? Olha, não existe uma regra, né, para isso. Né? A gente sempre escutou que tem que ir de 6 em 6 meses ao dentista. É necessário que procuremos um dentista para realizar prevenção. Se a sua necessidade é você ir a um profissional anualmente, você tem que ir anualmente. Se é de 6 em 6 meses, de 6 em 6 meses. Mas uma coisa importante para se dizer, não se deve procurar um profissional da área de saúde, e o cirurgião dentista é um deles, só quando sentimos dor, só quando temos uma alteração na boca, só quando temos uma necessidade que está causando um sofrimento. Devemos procurar para fazer a prevenção, o que nós chamamos de rastreamento do câncer. E aí, esse ano, esse rastreamento tem aumentado, né? Mais pessoas procurando os postos de saúde. Como é que é feito esse agendamento? Como é que a população é atendida na rede municipal? Isso é importante falar, porque existe um movimento, inclusive em Fortaleza, para aumentar esse rastreamento de câncer de boca. Não é previsto para o Ceará aí em torno de 700 casos nos próximos anos, nesse ano de 2026. Fortaleza instituiu já há algum tempo o que nós chamamos de Comitê Integral de Prevenção do Câncer de Boca. Nós temos um comitê em Fortaleza, foi criado e foi fortalecido nessa nova gestão, esse comitê, e nós temos disparados nos territórios atividades de rastreamento de câncer de boca. Por isso aumentamos essa quantidade de rastreamentos. Como fazer para agendar? Não há necessidade de agendar a consulta. Hoje, no protocolo da Prefeitura de Fortaleza, você pode ir a uma unidade de saúde. Nós temos aí mais de 130 unidades de saúde em Fortaleza, são quase 350 equipes de saúde bucal, buscar a unidade e pedir para fazer esse exame. Não precisa estar marcado, ir agendar para conseguir uma consulta, não precisa. Nós consideramos o câncer e a suspeita de câncer como algo emergencial. E outra questão que é importante é que estabelecemos um protocolo de que, identificado a lesão, que ela tem suspeita, esse paciente ele é priorizado
para biópsia e para o tratamento mais rápido possível na nossa rede. Independente dessa questão do rastreio para o câncer de boca, os postos de saúde também estão equipados e disponíveis para o atendimento de saúde bucal de uma maneira geral, não é isso? Nós temos no Brasil a maior política no mundo de saúde bucal, que é o Brasil Sorridente. É a maior política. Nós temos um país com 250 milhões de habitantes, com a maior política de saúde bucal, né, do mundo. E Fortaleza, a quarta capital do país, fortalece essa política, né? Nós temos os postos de saúde equipados e funcionando com equipes para atender a população. O câncer de boca é uma das condições, logicamente, que é urgente para cuidarmos, mas não cuidamos de outras questões que são relacionadas às doenças da boca, como cárie dentária, doenças da gengiva, né, inúmeras outras questões que também são importantes em termos de saúde pública. É um câncer que tem cura? Sim, tem cura. Todo câncer, né, toda neoplasia, quando diagnosticada inicialmente, ela tem cura. Ela tem possibilidade de cura. Quanto mais tardio, mais difícil. Uma questão importante para o câncer de boca é a mutilação. Como estamos falando da região de face, né, na região da boca, se diagnosticado com de forma muito tardia, você perde a fala, você pode perder funções auditivas, inclusive visual, audição. Então é importante o diagnóstico precoce, né, dessa doença. Doutor, e a alimentação, ela tem alguma relação, influencia para o câncer de boca? Como eu falei para você, hoje está fortemente ligado ao câncer, de forma geral, a questão dos alimentos ultraprocessados. A utilização de alimentos ultraprocessados. O que são alimentos ultraprocessados, para a população entender? São aqueles alimentos que foram processados na indústria. Não é? O exemplo, salsicha, refrigerantes, biscoitos. Né? Existem evidências que esses alimentos eles causam diversos tipos de cânceres, tá certo? Então a alimentação ela é importantíssima, mas não podemos deixar de falar das recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. Tabagismo e o uso e o álcool, né? Existem doses seguras para o uso de álcool, eles estão relacionados ao câncer de boca. E no nosso estado, não podemos deixar de falar também do sol. Nós estamos na cidade, né? Na cidade que tem sol o ano inteiro, alta incidência de raios ultravioletas, então a radiação solar também ela é responsável pelo câncer de boca em lábio, né? Então, existe algum fator hereditário nesse câncer? Existem fatores que são, para todos os tipos de câncer, nós temos também os fatores hereditários, as condições que são de dentro do indivíduo, né? Mas é importante falar que esses fatores de risco, eles sobrepõem esses fatores hereditários. É importante colocar essas questões, porque senão as pessoas acabam pensando muitas vezes, na minha família não teve caso de câncer de boca, então eu estou... Fica mais tranquilo, fica mais tranquilo. Né? E um fator importante hoje, que nós temos falado muito, é a questão do uso da boca como a questão da sexualidade. Né? O HPV está fortemente relacionado com o câncer de orofaringe. Né, garganta, essa região, né, e próximo à boca. Então o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde coloca como fator importante a vacinação para o HPV. Ou seja, a vacinação ela é importante para que as pessoas possam prevenir o câncer de orofaringe, cabeça e pescoço, e o uso de preservativo também no sexo oral. Entendi. Também está relacionado com a questão do câncer de orofaringe. Entendi. Uma vez diagnosticado o câncer de boca, como é que acontece esse tratamento? Após o diagnóstico do câncer de boca, né, feito a partir desse rastreio com o dentista na atenção primária, é necessário realizar a biópsia. Só a biópsia garante que aquela lesão é uma lesão maligna, né, um câncer. Após essa biópsia, que é realizada no nosso centro especializado de odontologia, que hoje o município tem 4 centros especializados de odontologia, além do estado, o paciente ele é encaminhado para o tratamento hospitalar. No tratamento hospitalar é realizada a cirurgia de ressecção, a retirada dessa lesão e, se for necessário, o paciente também é encaminhado para a radioterapia e para a reabilitação, né? Você retira tecidos, osso, músculo, pele, então é necessário reabilitar também esse paciente e há necessidade muitas vezes também de fonoaudiologia, de outras especialidades. O tratamento do câncer é um tratamento multiprofissional, não é só o dentista, não é só o médico, ele é multiprofissional. Entendi. Todos os anos acontece no mês de maio a campanha que chama Maio Vermelho. O que é essa campanha? O que é que ela quer alertar? Não, essas campanhas que nós chamamos como Maio Vermelho são campanhas de alerta para a população.
O maio vermelho é aquele momento... Chamar a atenção para aquela doença especificamente, para aquela doença específica, né? Então escolheu-se o maio vermelho para que as pessoas pudessem se conscientizar e que pudessem buscar o cuidado com relação à boca e mais especificamente ao câncer de boca. Se nós pudéssemos dizer assim, os grandes vilões para o câncer de boca, a gente está falando de cigarro e de álcool? O cigarro e o álcool, o tabagismo e o etilismo são as principais causas, né? É importante, não existem doses seguras de álcool, então o álcool ele é predisponente também ao câncer de boca. E o cigarro, o tabagismo nós já conhecemos, né? Hoje nós temos também um grande vilão entre os jovens, que são cigarros eletrônicos, que nós estamos ainda em processo de conhecimento do que eles causam, mas também são muito perigosos. Mas não podemos esquecer 2 pontos importantes, que é o HPV, né? O HPV hoje está relacionado ao câncer de orofaringe, não só de boca, mas da garganta, de outras estruturas próximas à boca, né? É o mesmo HPV que causa o câncer de colo de útero, né? Então ele também está relacionado. Então a vacinação é importante, o uso de preservativo no sexo oral e não esquecer do sol, né? Nós estamos na Terra do Sol, a capital de Fortaleza é a Terra do Sol, então pessoas que trabalham expostas ao sol, pescadores, ambulantes, recicladores, importante usar protetor solar com protetor labial e chapéu. Proteção é importante, né? Tem altos índices de radiação ultravioleta na nossa cidade. Tá ótimo. Qual a mensagem final que o senhor deixei para a população de Fortaleza? Buscar o cuidado. O cuidado ele é importante, o cuidado salva vidas. Não ter medo de buscar um profissional de saúde, nesse caso um cirurgião dentista, para diagnosticar o mais rápido possível. E falar com aquela pessoa que está em casa, né? Chamar aquela pessoa que fuma, que bebe, que está ali, que não vai ao profissional, ao dentista, levar ele até o posto de saúde, falar com o profissional cirurgião dentista para salvar vidas. Quanto mais cedo diagnosticar, mais tempo de vida e mais qualidade de vida nós vamos ter. E lembrando que os 132 postos de saúde fazem esse rastreio, essa prevenção e não precisa de agendamento. Não né? necessita de agendamento. Os 130 postos de saúde, nós temos hoje como meta ampliar esse exame, né, nos próximos 4 anos, no nosso plano de saúde da cidade, ampliar cada vez mais para aquelas pessoas acima de 40 anos. Eu queria fazer um chamado também. Muitas vezes os idosos dizem, não vou ao dentista porque eu não tenho mais dente, certo? Mas tem boca, então precisa ir ao dentista, aquela pessoa acima de 40 anos, aquele idoso, para realizar o exame, verificar como é que está aí a sua boca e tentar aí diagnosticar o mais rápido possível qualquer lesão inicial. Tá ótimo. Eu conversei com Carlos Eduardo Prachedes, coordenador de saúde bucal da Core 6, da Prefeitura de Fortaleza. Carlos Eduardo, um prazer recebê-lo aqui no Papo Saúde. Muito obrigada pelas informações, viu? Muito obrigado, é um prazer. É isso, cuidar da saúde da boca, manter hábitos saudáveis e procurar acompanhamento profissional regularmente podem fazer toda a diferença. O Papo Saúde de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau. E assim a gente encerra esta edição do Giro Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente fim de semana e a gente volta a se encontrar na segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.